Olá, chegamos ao nosso segundo vídeo aula sobre as características da música e do som. Antes da gente fazer esse momento, eu quero fazer você relembrar o nosso conceito introdutório que fizemos alguns momentos atrás. Se você ainda não viu o Desbravador, vai lá, procure a introdução sobre a música para que a gente possa percorrer outros caminhos, como estamos caminhando juntos. Mas talvez você não seja um desbravador. Deve estar perguntando, o que é um desbravador? Bom, o desbravador, ele desbrava, ok? O Clube de Desbravadores, ele desbrava em aventuras, em acampamentos, em campuri, em pernoites e, sobretudo, é um clube de adolescentes, de crianças, de jovens, de jovens que a partir dos 10 anos você pode procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e procurar um clube, participar do Clube de Desbravadores. Nós exercemos as atividades físicas, mentais e espirituais. É um clube da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele usa este lenço aqui, ó, é um lenço de líder que você está vendo aqui, mas o desbravador usa também o seu lenço, o lenço do desbravador, e aí ele vai crescendo academicamente, crescendo fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Vamos lá, desbravadores? A gente vai começar agora a nossa segunda atividade, segunda aula. Eu acredito que você já comprou. Lembra que na primeira aula nós introduzimos que você deveria comprar um livro de pauta? Você lembra disso? Já comprou o seu livro de pauta? Ainda não comprou? Então corra, compra o seu livro, o seu caderno de pauta, para que no próximo momento você já esteja aí com ele, porque em algum momento você vai escrever as notas musicais, as claves, vai gravando o nome de clave, ó, clave de sol, clave de fá, as escalas. Nos próximos momentos, no terceiro bloco, nós já vamos estudar sobre as escalas e sobre a pauta. Então já vou te dar aí um caminho para você entender o significado da pauta. Pegue sua mão agora aí e abra ela, sua mão assim, ó, fique com ela a mão aberta aqui, igual eu fiz a minha aqui assim, ó, tá vendo aí? Tá. Então, veja que a sua mão, ela é uma pauta. Você lembra do pentagrama que a gente falou lá na introdução sobre pentagrama? Então, o penta é de, lembra do Brasil aí, ó? Brasil é o quê? Brasil é penta é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, o Brasil é penta, hein? Quanto será hexa? Não sei. Mas, gravador, atente, ó, penta são 5 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só para você gravar aí, e 4 espaços, ó, o espaço aqui, ó, espaço 1 aqui entre o meu dedo, espaço 2, espaço 3, espaço 4, guarde aí, porque quando você for estudar sobre a pauta, você vai estar expert para depois ir tocar no seu instrumento, seja o seu instrumento irregular, ou seja o seu instrumento regular. Mas agora o que nós vamos observar é que a gente precisa entender que a música ela é uma arte. Então você é um artista, ó, um desbravador artista. Ele vai ter a especialidade e agora é um artista, vai tocar algum instrumento. Você tocando um instrumento, você vai fazer as combinações dos sons. Seja sons simultâneos, seja som em ordem, seja som em equilíbrio e na proporção de tempo. Tempo? O que seria tempo? Olha, existe o tempo binário, grave aí. Tempo ternário, tempo quaternário. Tempo básico, você vai gravar isso aí. Mas o interessante é que a música é uma arte. Então coloque aí agora no seu caderninho, escreva aí, música é a arte de exprimir os sentimentos através do som. Entendeu? Entendido? Ok. Então isso vai te ajudar em muito. Você vai exprimir o sentimento através do som, cantando, tocando um instrumento, certo? E isso você vai, através da música, ter esses sons. Então, quais são as principais partes da música? Agora é a hora da gente entrar nesse conceito. Lembra do conceito que eu ia falar para vocês em quantas partes se divide as músicas? Bom, consideremos agora que a música se divide em 3 partes, ó, 3, 1, 2, 3, ok? Então, a primeira parte pode ser a melodia, ok? O que seria a melodia? Melodia é um conjunto de sons. Esse conjunto de sons é um conjunto de sons dispostos.
certo? Ou seja, melodia é um som tocado sucessivamente, certo? É um som tocado sucessivamente. Primeiro I. Agora o segundo, a harmonia. A música tem que ter harmonia. Tem que ter melodia, que são um som tocado sucessivamente, em ordem. E agora tem a harmonia. O que é a harmonia? A harmonia, ela é um conjunto de melodias dispostas em ordem, certo? Ou seja, desculpa, não é em ordem simultânea. Melodia são tocados simultaneamente, ok? Vamos para o ritmo. Daqui a pouco nós vamos estar na prática, seja na sua banda marcial ou seja na sua banda fanfarra. Vamos fazer aqui em vídeo, vamos fazer presencial junto tocando. Então precisamos de ritmo para a nossa banda marcial. Precisamos de variações. Grave esse conceito aí sobre variações, porque quando estiver na prática, o que é uma variação? A nossa banda tem que ter uma variação, 2 variações, 3 variação e assim por diante. Então tem que ter ritmo. O que é o ritmo? Ritmo é a ordem, né, e proporção em que estão dispostos os sons, que ele constitui assim a melodia e a harmonia. Então, as características da música são 3. Gravou aí? Resumindo: melodia, harmonia e ritmo. Tudo isso vai constituir em som. Mas o que é som? Certo? Você lembra que eu disse que você já é um músico de natureza? Que eu ia explicar por esse momento? Bom, todos são músicos de natureza. Mas como é que é um músico de natureza? Quando você nasceu, sua mãe deu a luz a você, você nasceu. E aí qual foi o primeiro som que ouviu? Quando a mãe ouviu, os médicos ouviram, as pessoas ali na expectativa, ouviu um som da criança chorando. Olha aí, expressou um som. A criança estava chorando. Então ela é um musicista de natureza. Agora, é claro, tem aqueles músicos que são talentosos, que já tem o dom de cantar, né? Tem aquela criança que você já vê, olha que criança que canta bonito. Aí você vê aquele jovem, olha aquele desbravador que canta bonito, olha aquele desbravador que toca aquele instrumento bonito, ele tem um dom. Mas se você não tem um dom, não se preocupe, você pode ter um talento, você pode aprender, Deus pode te dar esse talento como desbravador. E aí agora você vai produzir som. E é bom a gente entender sobre o som, né? Sobre o significado do som. Então o som é a sensação, note aí no seu caderno, note aí. Escreva aí, olha para o desbravador que está do teu lado, vê se ele está escrevendo aí. Se ele não tiver, cutuca ele aí, para ele escrever, viu? Ele escrever, porque daqui a pouco ele tem que não só escrever, ele vai ter que praticar, ele vai ter que fazer som. Ele vai ter que fazer som no tarol, ele vai ter que fazer som na caixa, ele vai ter que fazer som na lira, ele vai ter que fazer som no pisto, no pistão, no trompete. É um desses instrumentos que vocês vão tocar, é som. Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Ou seja, uma vibração, ela põe em movimento o ar, certo? Na forma de ondas sonoras, que elas vão se propagar em todas as direções, certo? Simultânea. Então, existem vibrações regular, certo? Que são as vibrações regular? Você precisa tomar nota aí nesse momento. Às vezes pode ser um pouquinho chatinho a teoria, mas ela vai te ajudar. Você vai lembrar disso. Então assim, a vibração regular, ela produz sons de altura definida. Essa altura definida, ela é chamada de sons musicais. Opa, guarde aí, sons musicais. A gente vai ter certo tipo de altura na banda, na fanfarra, na marcial, momentos que a gente vai ter que fazer esses sons em uma certa tipo de alturas, tá certo? Com sons musicais. Ou as notas musicais. Você vai aprender todas as notas musicais. Por exemplo, o som de um piano, ele vai produzir um som. O som de um violino, ele vai produzir um som. Opa, você lembra do instrumento harmônico? É até bom aí no clube você se preparar para tocar um instrumento harmônico também, não só um instrumento que a gente vai ter agora como considerados instrumentos também irregulares,
que são instrumentos de percussão que nós vamos utilizar. Então, guarde aí esses conceitos, tá certo? As notas musicais, ela vai ser feita no piano, ela vai ser feita no violino, que é um instrumento harmônico. Os instrumentos não harmônicos são aqueles instrumentos que não têm o tempero. Lembra do tempero? Tudo precisa de um tempero. Então, se eu pego o trompete, ele não é um instrumento harmônico, eu vou fazer o tempero. Aí vou aprender a tocar ele, vou fazer a embocadura, aí vou fazer as vibrações, né, nos lábios e assim por diante. A mesma coisa com o sax. O sax vai fazer embocadura, tá certo? Vou produzir som, né? Não é um som harmônico, mas é um som que a gente vai conseguir fazer o tempero, tá bom? Grave aí agora esse último conceito, que é o conceito sobre a vibração irregular. A vibração irregular, o que seria essa vibração irregular? Ela vai produzir sons. Ela vai produzir som em uma altura indefinida. Por exemplo, essas vibrações irregulares são chamadas de barulhos. Quando você vai viajar de avião, ou já viajou de avião, você está viajando, você vai escutar aquele som, aquela vibração de barulho. Ali é produzido um barulho irregular. Por exemplo, um automóvel, ele às vezes em momento também produz sons irregulares. Por exemplo, uma explosão, ela também vai dar um som irregular. Agora, na música, são usados somente sons regulares. Grave aí, sons regulares, que são nos instrumentos com notas definidas, são regulares. Trompete tem uma nota definida, o pisto tem uma nota definida e outros demais instrumentos que a gente vai tocar junto. Mas também tem uns sons irregulares, que são o de percussão, o que mais nós vamos ter na nossa banda marcial: bumbo, tarol, atabaque, ripinique, enfim, assim por diante. E aí agora a gente conclui com as características do som. As características do som, ela também tem a sua altura, tá certo? A sua altura é determinada com frequência das vibrações. Ou seja, isto é, na sua velocidade, certo? Na sua velocidade. Eu vou parar por aqui e acredito que você deu para entender mais um pouquinho acerca do conceito da música, das características da música. Lembre-se, ela se divide em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo, ok? E aí, no nosso próximo terceiro vídeo aula, nós vamos estudar sobre as notas e sobre a pauta, ok? Guarde aí e aguardo você. Não se esqueça, eu sou Gladson Pires, você pode acompanhar o nosso canal, né? Dá o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com o seu clube. E muito em breve nós estaremos na nossa prática musical. Um abraço.